Então vamos embora para mais uma questão da Escola Naval de 2024 para 2025. A questão fala o seguinte: ele fala que tem um semicírculo de diâmetro ml, em que em L passa uma tangente a esse semicírculo. É para que ela poderia se prolongar para cá, né? Escrevi para cima para ficar mais visual. E existe nessa tangente, que é essa reta aqui, um ponto F, que eu coloquei aqui, né? Tal que FL, essa distânciazinha aqui, é a metade de FM, que essa seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. Por que eu sei que é retângulo? Se é tangente à circunferência, eu posso afirmar que esse ângulo aqui de L é de 90 graus, é um ângulo reto. E aí ele pede a área do triângulo FLM, esse triângulo retângulo, que é exterior ao semicírculo. Ou seja, se eu fosse pintar uma área achurada aqui, seria essa área aqui, né? E como que eu penso nessa área que é externa ao triângulo, é externa à circunferência, mas é interna ao triângulo? Vamos conectar aqui o centro do semicírculo com esse ponto aqui que eu vou chamar de P. Então vamos lá. Detalhe aqui, engraçado que a questão ela não fala. Vou chamar o centro aqui de O, né? A questão não fala que o raio da circunferência é R. É um pouco intuitivo, né? Não seria passível de anulação, né? Mas a questão em nenhum momento falou que mencionou o raio. O raio R só aparece nas alternativas. Claro que o raio é... O Rzinho representa o raio, né? Intuitivamente. Mas em nenhum momento a questão falou no enunciado que... Deixou claro, deixou evidente que o Rzinho era o raio. Então vou chamar aqui MO de raio. Aqui também é raio, né? Da circunferência. E essa reta que eu conectei do centro do semicírculo até o ponto P, com uma extremidade da circunferência, também é raio, né? Vou escrever raio aqui. Qual que é o raciocínio que a gente pode utilizar? Essa área achurada externa ao semicírculo e interna ao triângulo retângulo FLM, eu posso pensar como a área toda do triângulo. Vou escrever aqui. Essa área aqui eu vou chamar de S. Essa área achurada. A área achurada, S, é igual a quem? A área do triângulo todo, né? A área do triângulo FLM. E eu tenho que tirar essas duas áreas aqui. Isso aqui é um setor circular, né? OPL. E também tem que tirar esse triângulo MOP. Para eu poder calcular a área do setor, eu tenho que ter o ângulo, né? Então provavelmente eu tenho que achar esse ângulo aqui, mas a gente vai chegar lá. Menos a área do triângulo todo menos esse triângulo aqui, MOP. A área do triângulo MOP. E também tem que tirar a área do setor circular. Uma informação que a gente não utilizou ainda é essa daqui, né? FL é igual a FM. Essa reta FL é igual a hipotenusa FM dividido por 2. Cara, se eu tenho um triângulo retângulo que esse cateto é metade da hipotenusa, de cara a gente já pode pensar que ele é o triângulo semi-equilátero, né? Ou o triângulo egípcio, que alguns chamam assim. Em que ele é metade do triângulo equilátero. Aqui então vai ser 60 graus. E aqui vai ser 30. Se você não visualizou, você poderia calcular, chamar esse de um ângulo, né? Chamar de 30. E fazer o seno dele, né? Seno de θ. De uma forma, chamar de 30 não. Não sei que ângulo é esse, chama de um ângulo qualquer. Calcula o seno dele, seno de alfa. É o cateto oposto, FL, sobre a hipotenusa, FM. Quando você substituir essa relação, vai achar que o seno de θ é meio. Qual o ângulo notável menor do que 180, que é igual a meio?
cujo seno é igual a meio. É o 30, né? Menor do que 90, melhor dizendo. É o 30. Então, o que mais que a gente pode visualizar? Esse triângulo é isósceles, né? MOP é isósceles, então isso aqui é 30. Aqui também é 30. Esse aqui é 120. E esse é o suplemento, né? O que falta para 180, que é 60. Pronto, a gente achou o ângulo do setor circular. De quebra a gente achou esse ângulo aqui, né? Então também posso pensar a área desse triângulo, em vez de eu ter que calcular a altura dele, traçar uma altura a essa base aqui, daria um pouco mais de trabalho, eu posso pensar em lado, né? Lado vezes seno do ângulo entre eles, dividido por 2. Acho que seria o mais viável aí, né? Então vai ficar como? A área que a gente quer, S, é igual à área do triângulo FLM. Qual que é essa altura FL, né? Vamos chamar ela de... X. A hipotenusa então seria 2x. Por Pitágoras eu conseguiria encontrar o x em função de R, porque eu não quero x, eu quero colocar tudo em função do raio. Mas é mais fácil eu pensar o seguinte: no triângulo semiquilátero, aqui a hipotenusa é 2x, esse cateto é a metade, que é x, aqui seria a metade, que é x, vezes a raiz de 3. Você poderia chegar no mesmo resultado usando seno de 60, né? Então ficaria que x vezes a raiz de 3 é igual a esse cateto maior, que é 2 vezes o raio. Portanto, colocando o x em função do raio, isolando o x seria 2 vezes o raio, raiz de 3 sobre 3. Só para colocar tudo em função do raio, né? Agora dá pra só substituir as fórmulas e correr para braço. A área do triângulo FLM, vou fazer base 2R vezes a altura FL, que é x, né? A gente achou que é 2 vezes o raio, raiz de 3 sobre 3. Tudo isso dividido por 2, ou vezes de meio, né? Menos a área do triângulo MOP. Como eu falei, o mais viável aqui, eu acredito que seja utilizar lado, raio, vezes lado, vezes seno do ângulo entre eles, que é 120, seno de 120, tudo isso vezes meio, dividido por 2. E por fim, eu tenho que subtrair também a área desse setor circular, cujo ângulo é 60. Então ficaria 60 dividido por 360 vezes a área da circunferência como um todo, né? Essa razão do ângulo pelo ângulo da volta, que é 360, é a proporção da área de um setor pelo círculo, né? É só você fazer uma regra de 3 que você vai chegar no mesmo resultado. Se a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado, a do setor circular de ângulo θ é θ dividido por 360 πr ao quadrado. Então vezes π vezes o raio r ao quadrado. Agora é só simplificar e fatorar as expressões, né? Esse 2 vou simplificar com esse 2 aqui. Mais o que? 60 sobre 360 é 1 sobre 6. Aqui fica 1, aqui fica 6. Seno de 120, o seno de 120, ele é igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então vou substituir aqui o seno de 120 por raiz de 3 sobre 2. Então vamos juntar a expressão, aqui vai ficar 2 raio ao quadrado, raiz de 3 sobre 3. Vou colocar aqui, é igual a 2 raio ao quadrado, raiz de 3 sobre 3. Essa expressão vai ficar raio ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 sobre 2, então vai ficar raio ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. R ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
E a área do setor vai ficar π raio ao quadrado dividido por 6, né? Menos π raio ao quadrado dividido por 6. Tirando o MMC aqui, né? Ficaria entre 3, 4 e 6. Por 3 aqui dá 1. 4 repete e 6 por 3 dá 2. 2 e 2. Então o MMC dá 12, né? 12. Dividido por 3 dá 4. Dividido por 4 dá 3. Dividido por 6 dá 2. Vou apagar aqui em cima pra ficar... pra poder continuar a fazer a conta. Pronto. Vai ficar 4 vezes 2, 8. A raio ao quadrado é de 3. Menos 3 raio ao quadrado é de 3. Porque essa parcela tem raio ao quadrado é de 3 e essa também, né? Então vou fazer 4 vezes 2, 8. Menos o 3 vezes 1. Ou seja, 5. 5 raio ao quadrado. Raiz de 3. Menos 2 vezes π raio ao quadrado. Tudo isso dividido por 12. Quem que eu posso colocar em evidência? Só o raio ao quadrado, né? Raio ao quadrado. Então, por fim, vai ficar raio ao quadrado, que multiplica 5 raiz de 3 menos 2π. Tudo isso dividido por 12, né? Ficamos então com isso aqui, essa expressão aqui. Ficamos então com a letra E. Até a próxima questão.